Bom, gente, a gente está na carta aos Romanos, né, capítulo 9, onde Paulo está discutindo a questão do papel de Israel na salvação, né? E ele começou a partir do amor de Deus, veio do êxodo, a escolha do povo de Israel, e ele vai fazer esse raciocínio todo, só que a gente tem que cortar o raciocínio dele, porque ele cita muito o Antigo Testamento, como a gente não conhece, a gente tem que ir parando, né? Infelizmente é assim, para depois completar o raciocínio dele e pegando. Então, é um para frente, dois para trás, tem que ser assim, tá? Embora tivesse para ver aonde ele quer chegar, né? Então, vamos lá. Quem vai ler para mim, você? Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Mas algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para destruição? Que dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia que preparou de antemão para a glória. Hoje vai torcer nossa mente assim de tanto vaso, vaso para cá, vaso para lá. Então, gente, esses dois versículos, esse versículo que esses dois a gente viu semana passada, mas resumindo, ele estava falando da soberania de Deus, que mesmo o faraó se opondo à vontade divina, a vontade divina de libertar Israel se cumpriu, né? E foi mais ou menos isso que ele falou lá, né? Então ele levantou o faraó e através de todos os eventos do Êxodo acabou sendo conhecido esse evento no mundo inteiro, né? É um evento arquetípico, né? Tinha que marcar. E aqui hoje a gente começa com essa pergunta de Paulo, uma pergunta forte. E ele, na verdade, ele vai dar duas respostas, vai dar uma resposta, depois outra resposta, aprofundando as respostas, né? Ele vai voltar de novo no Êxodo. Então lá vamos nós. Então, olha a pergunta de Paulo, né? Se a vontade de Deus é cumprida, então por que que eu vou dizer, por que que me culpam, né? Por que que Deus ainda me culpa ou me responsabiliza quando eu me oponho à vontade dele? A vontade dele no final não foi cumprida? Como a gente viu lá, os sinais do Êxodo e a vontade dele, mesmo com oposição do faraó, aliás, usando a oposição do faraó, se cumpriu. Então, olha que pergunta, né? No final, você pode fazer o que você quiser, mas a vontade de Deus vai ser cumprida. Então, por que que eu sou responsabilizada se no final a vontade de Deus foi cumprida? Então, vamos ver as respostas de Paulo. Prepara, né? Então, a pergunta está aqui, vem a primeira resposta dele, que a gente vai ler e depois vai voltar nela, tá? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim?
O oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil? Então, gente, ele começa citando Isaías 29. É um pupurri, né? Ele vai fazer os quatro citações, né? Então, vamos pegar cada uma e a gente vai respirando aí, né? Então, Isaías 29, né? O que acontece? Israel não existe mais, a Síria já, o que ela não matou, ela espalhou pelo mundo, não existe mais o Reino do Norte. Aí está no ano 701. O que acontece? A Síria, Judá está sob vassalo da Síria e Seraquenibe está no poder, né? E o povo de Israel começou a fazer uma campanha para fazer um acordo com o Egito contra a Síria. E tem uma conversa longa, porque Isaías participa da corte do rei, lá dando a opinião de Deus, né? Representando como profeta, né? Ele não era profeta da corte, ele era profeta de Deus. E aí ele vai falar o que o povo não quer ouvir. Ele é contra esse acordo. A posição de Deus é: confia em mim, não faça acordo com quem é mais poderoso que você, né? E confia na proteção de Deus. Mas aí tem uma turma pró-Egito, né? E aí a gente vai ouvir o que ele vai responder para esse povo. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Esse aqui está falando da onisciência de Deus, tá? Da capacidade de Deus, da capacidade de Deus de nos ler por dentro. Então, olha bem, você acha que eu não conheço o seu propósito, as tuas intenções? É isso que ele está falando. Aquelas obras que você faz lá escuro, no escuro, onde você acha que ninguém está vendo, você está achando que eu não sei, que você fala que ninguém me vê, né? Quem nos conhece achando que está tudo escondido, você acha que eu não sei disso? Por que você acha? Porque você acha, ó, que o oleiro é igual ao barro. Ou seja, eu acho que Deus é igual a mim. Eu reduzo Deus ao meu entendimento. É isso que está falando. Você reduziu o oleiro, que é Deus, ao barro, que é nós. Então, você reduz o oleiro ao barro, e aí esse vaso fala: ele não me fez. Né? E ainda, ele nada sabe. Então, é o primeiro puxão de orelha. Então, já é o primeiro puxão de orelha. Sim, Deus sabe muito mais que o homem. E essa ideia da gente tentar compreender Deus, colocando ele do nosso tamanho, é que torna difícil a gente entender a onisciência de Deus. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Para que se saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas Deixa coisas. eu só explicar o contexto, que quem está ouvindo facilita, né, gente? Aqui eles estão lá no exílio, na Babilônia, né? É o ano 559, e lá vem Ciro, o persa, que hoje é Irã, persa, está vindo conquistando. E Deus nomeia Ciro o enviado, o Messias, que vem em seu nome para libertar Israel. Israel não gosta. Fala, não, aí, mas nós vamos te trocar de dono. A gente quer ser independente. Agora eu saio de um e caio no outro. Aí que começa Deus falando isso com eles, tá?
Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende, disputa com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Então, gente, existe uma maneira de expressar no hebraico que eu falo o começo e o fim, indicando que é tudo, tá? Então, quando ele fala assim, ó, que saiba do nascente até o poente, ou seja, todo lugar da terra, da onde nasce o sol até onde ele morre, não tem outro Deus. Só tem eu sou o Senhor de toda a terrinha. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Eu crio, vou dizer, luz e treva. Eu crio bem, a paz e o mal. Deus não cria o mal e nem as trevas. Por quê? Porque a treva é sem luz, é treva. E o mal quem cria é o homem, né? Mas é a maneira de falar que quer dizer o quê? Eu crio tudo. Eu faço todas as coisas. Ele está falando da soberania criadora dele, tá? Aí ele fala: pinga lá do céu, vindo lá do céu, umas gotinhas de justiça, abrasa e remove a terra, produz a salvação e brota a justiça. Então, ele está falando que a salvação e a justiça sempre vêm de Deus. Brota lá de cima, revolve a terra, como não sei, e vai fazer brotar a justiça. Entendeu? É isso que ele está falando. Os caminhos dele são assim. Ai daquele que disputa com seu Criador. Agora aqui a gente não é nem vaso, é caco. Não passa de um caco de barro entre outros cacos. Olha só. Acaso dirá o barro para quem o fez, está faltando a alça? Quer dizer, você não fez direito, você devia fazer daquele jeito, está faltando aquilo? Ou seja, Israel está questionando o plano de Deus. E ele está dizendo da autonomia dele de produzir salvação e justiça pelo jeito que ele acha que é correto. Por isso, o caco de barro não tem que falar com ele como é que tem que ser feito. Vai fazendo silêncio, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Vai fazendo silêncio. Ai. Agora vem a segunda parte da primeira resposta, que essa daí a gente poder ler para a gente ler a resposta qualquer. O oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil? Então, gente, se eu só voltar aqui, que eu acho que eu perdi aqui, ó. Ele está respondendo com essas duas, ó. Quem é tu que replicas, porventura, a coisa formada nós? Dirá quem formou, por que me fizeste assim? Aquelas duas respostas é para você entender a profundidade disso aí. Que, primeiro, tem a onisciência de Deus, que ele nos conhece profundamente. Segundo, ele tem os caminhos dele e ele não responde à criatura. Ele não dá satisfação para a criatura. Ele é Deus. Ele não é seu servo. Portanto, você não pode pegar o oleiro e transformar ele no barro. Achar que ele é igual você, o barro. Agora sim, aí nós vamos nessa questão. Pode um tecido se formar? Paulo não está afirmando, ele está perguntando. Aí nós vamos em Jeremias, gente. E aí, o que acontece em Jeremias? Jeremias é um pobre de um profeta que ele já chegou no domínio da Síria, depois vai pegar a Babilônia, passa 4 reis pela vida dele, um troço de doido, né?
E o que acontece? Ele vai fazer uma ação profética, é uma encenação que tem um teor que acompanha a mensagem, às vezes vem sozinha, e no caso, a mensagem veio primeiro, né? É uma mensagem de juízo, tá? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que, como o barro não na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir. Se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal em que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Então, gente, o que acontece? Então, ele manda ir lá na casa, na loja lá do oleiro, você vai lá e compra. Então, chega lá, o oleiro, tem aquelas mesas, não sei se vocês já viram no YouTube, tem uma mesa redonda assim, com um suporte no meio, que ele pega uma massa, põe ali, fica moldando, né? Nessa torno, né? E aí vai, olha lá, sua obra sobre as rodas. Aí ele quebra esse vaso e esse mesmo vaso ele faz outro, olha lá. E desse mesmo vaso ele tornou a fazer outro vaso. Então aquele vaso não estava bom ou não saiu do jeito que ele queria, ele quebra o vaso, a massa está mole, ele faz outro vaso. É esse o sentido que ele está dando, tá? Então, o que ele vai fazer? Que do mesmo jeito do olheiro, ele pode pegar, ó, de Israel e mudar o destino. Olha bem, o que ele está dizendo, ó. Como barro na mão de oleiro, assim é Israel na minha mão. Olha o que ele está falando. Então, contra qualquer nação que eu fazer o juízo para derrubar ou para destruir, se essa nação se arrepender, eu também arrependerei, vamos dizer, do juízo que eu ia fazer. Então, a nação está fazendo um monte de maldade. Vem o juízo de Deus. Vem o arrependimento da nação, é como se ele quebrasse o barro e fizesse outro vaso. O juízo ela não sofre por causa do arrependimento. A mesma coisa, eu estou numa nação, tá? Foi feita para fazer coisa boa, né? Mas começa a fazer coisa má, o que é que ele faz? Ele vai e o que acontece? Tira o bem e dá o juízo para essa nação. Então, ele está falando isso, gente. Não existe um barro ou um vaso feito para ser ruim. E nem existe um vaso feito para ser bom. Ele faz a nação. Se a nação faz maldade, sofre o juízo dele. A nação está fazendo bem,
de repente descamba, vem o juízo sobre ela. Seja Israel ou qualquer outra. Isso é a lei de causa e efeito por coletividade. Então, aqui, aí você começa a ver, Paulo não fez uma afirmação, ele fez uma interrogação. Então, quem determina se o vaso é ruim ou bom é a própria nação. Não é Deus que fez ele para ser ruim. É óbvio, né? Deu para entender isso, gente? E a ira é o juízo, né? A ação da lei de causa e efeito, né? Que vai vir sobre o povo, vai depender do que o povo anda fazendo. Mas nós estamos falando de coletividade, né? Que também tem um livre-arbítrio. Você tem razão. É isso. E aí, gente, o que acontece? A gente volta para Paulo. O que é o problema que esse versículo tem? Porque desses versículos aqui saiu uma coisa que chama doutrina de dupla predestinação, que fala o seguinte: primeiro, essa doutrina parte do princípio que você tem uma vida só uma. Então você observa assim, ó, Judas negou Jesus. Só tem uma vida, tá? Negou Jesus. Morreu na perdição. Pedro negou Jesus. Judas traiu, né? Negou Jesus. E se salvou. Então, Deus já predestina a pessoa para ser o vaso da perdição ou o vaso que vai receber a glória. Entendeu? É isso. Você já nasce predestinado. Mas qual que é o problema disso? Primeiro, que tem outro texto que eu vou mostrar para você que fala contra isso. Já mostrei um, Jeremias, que Deus não pensa assim. Segunda coisa, nós vamos ver que Paulo não pensa assim, porque eu vou trazer um texto de Paulo. E a outra questão é o problema da gente ler. Paulo não afirma, ele fala, e se Deus, isso é uma hipótese. Ele não está falando que Deus fez, ele está fazendo uma hipótese, tá? Então, primeiro ele pergunta, o oureiro não pode formar da sua massa um utensílio nobre e outro vil? Se Deus quer manifestar sua ira, ele está falando do faraó, e tornar conhecido o seu poder, suportou com os vasos da ira. Uai, mas se ele fez ele para a ira, por que ele tem que suportar? Entendeu? Aí não dá liga. Ele suporta, por quê? Porque ele tem esperança que o vaso da ira mude. Então ele chegou no faraó e foi fazendo a proposta para o faraó, não foi para o faraó falar não. Era para o faraó aderir, né, e deixar de ser um vaso que se opõe ao Criador. Ele não fez isso. Mas o suportar com muita longanimidade os vasos da ira é na esperança que esse vaso mude. Senão ele não precisava suportar. Ele já é ruim, vai morrer ruim. O que eu vou esperar? Não tem que esperar, uai. E aí o da glória todo mundo que compreende facinho. Aí que vem a questão. Aqui está a tradução da Bíblia de Jerusalém. Aqui é a Bíblia literal no trecho tradicional. E aqui é a Bíblia do rei Jones, a observação que ela faz. Então, olha bem. E que direis se, querendo Deus mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, mesmo assim suportou em muita paciência os vasos da ira, aqueles que, tendo tornados a si mesmos adequados para a perdição. Então, não é Deus que fabrica o vaso perdido. Entenderam?
Eles que se tornam perdidos. E Deus dá a chance de arrependimento antes de aplicar o juízo. A lei de causa e efeito, né? Então, e o que o King Jones vai falar? Que esse verbo aqui tal está na voz passiva média, que o certo seria essa voz passiva ou média. O certo seria a voz média. Tem as duas possibilidades. Olha o que ele fala, de tradução. Mas que ele acha que o mais certo é tendo tornados a si mesmo adequados para a perdição. E ele vai citar Crisóstomo, Pelágio e Bengel, e esse aqui, para poder fazer essa escolha. Pode ser qualquer uma das duas escolhas. É óbvio que a gente entende que o vaso torna a si mesmo perdição. Jamais, né? Não tem como. Não tem nem argumento, né, gente? Alguém quer fazer uma pergunta, gente? Então, a dupla predestinação, para nós, então, que acreditamos na reencarnação, não tem nem cabimento, né? Eu acho que não é nem quem acredita na reencarnação, Vânia, é quem acredita que Deus é bom e justo. Não E é? como é que ele já cria alguém predestinado a ser ruim, que não Pois dá é. chance? Mas que tem uma coisa seguinte, sabe? Você parte de um princípio falso e aí você vai se enrolando. Porque vocês têm uma vida só e Judas morreu, ainda por cima suicidou. Olha bem, ele traiu Jesus e suicidou. Quer dizer, dois crimes. E se não tem outra vida, né? Mas aí como é que vai fazer? Entendeu? Aí você vai se enrolando. Porque como é que eu vou resolver isso? Ele vai ficar no inferno para sempre. Como é que eu tiro ele do inferno? Aí começa a enrolação, né? É isso. Então, agora nós vamos em 2 Timóteo, porque nós vamos ver o Paulo completando. Aí é Paulo pensando sobre o que nós estamos falando. Então, o que, que acontece? Isso aí, Paulo está lá em Roma, poucos dias antes dele morrer, ele resolve escrever a Timóteo, que está lá em Efésios, lá no ano 64, isso. E ele resolve escrever para Timóteo, que está lá em Efésios. O que, que acontece em Efésios? Gente, a igreja, essa época, estava surgindo um monte de doutrinas dentro da igreja. Nessa carta, e em específico, Paulo cita a doutrina que surgiu, que é a hora que eu me converto em cristão, eu adquiro a ressurreição. Ou seja, eu viro espírito puro. Então, o que, que acontece? E Timóteo está, vamos dizer, se enfrentando essas falsas doutrinas, que quando a gente vai ver o Evangelho de João, que a gente percebe que a batalha continuou, tá? Que ele vai morrer, Paulo, mas João vai ficar vivo. Então, o que, que acontece? Ele vai dar, então, umas orientações para Timóteo, para Timóteo permanecer fiel, porque ele era o bispo, né, o coordenador da comunidade. Então, vamos lá. Não obstante, o sólido fundamento colocado por Deus permanece marcado pelo selo desta palavra. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E ainda, aparte-se da injustiça todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para uso nobre, outros para uso vulgar. Aquele, pois, que se purificar destes erros, será um vaso nobre, santificado, útil ao seu possuidor, preparado para toda boa obra. Então, gente, esse firme fundamento, o sólido fundamento, alguns acreditam que é os apóstolos, outros acreditam que é o Cristo, outros que é a fé. Eu, particularmente, acredito que é o Cristo. Não acho que a igreja espiritual do Cristo está sobre os ombros de Pedro, não está. Está sobre os ombros do Cristo. Não é nem Jesus, é Cristo. Eu, pelo menos, acredito nisso, mas existem essas interpretações. E só tem um, ó. O, não tá? Os sólidos fundamentos. Então, eu acho que a base da igreja é o Cristo, né?
Aí ele fala, colocado por Deus, permanece marcando o selo dessa palavra, a marca dessa palavra. O Senhor conhece quem pertence a ele. Então, ele está falando com Timóteo. Não te cabe distinguir quem é de Deus, quem não é. Deus sabe, o Senhor sabe quem pertence a ele e quem não pertence. Ainda, agora aí ele dá o conselho. Quem fala que é do Senhor, aparte-se da injustiça. Você fala que você é de Deus, pelo menos fica longe da injustiça. Aí ele começa o problema dos vasos. Aí começa os problemas do vaso. Numa grande casa, no mundo, na igreja, onde você quiser, na sua casa, onde você quiser, na grande casa, Deus fez dois tipos de vaso. Quais são? Ouro e prata é um. E madeira e barro, né? Madeira e barro é o segundo. O nobre nobre e vulgar. o nobre é qual? Ouro e prata. Ouro e prata. E esse aqui é vulgar ou desonroso, dependendo da tradição. Quais as características do vaso nobre? Santificado, né? Útil Santificado, ou seja, se dedica a Deus, é útil e preparado e para preparado para toda obra. Mas ele fala que o vaso que nasceu ruim vai morrer ruim. O que ele fala do vaso desonroso? que ele pode se purificar, né? Isso. Ele pode se purificar desses erros, ele está falando a respeito dessas doutrinas, desses negócios, ou dos erros em geral nossos, e ser um vaso nobre. Então, o próprio Paulo não acha que Deus criou um vaso para ser ruim e vai morrer ruim. Entendeu, gente? Então, lá nós vamos. Olha bem, se a gente for aqui na carta ao Timóteo, ele vai falar que tem o vaso de ouro, vaso de pau, madeira. Um é para honra, porque é santificado, útil para toda boa obra, e o outro é para desonra, para uso vulgar, depende da tradução, tá? Que, se purificado, pode se tornar um vaso de honra. E é por isso que ele fala: não fique em disputa com eles. Não quer, ele não fala para eles não corrigir, mas é disputa. Não fique em disputa. E aí, quando a gente une com Romanos, olha, existe o vaso para desonra que foi submetido ao juízo, que foi o Faraó. E existe o vaso da honra que recebeu a libertação, que foi o povo de Israel, que a gente viu, que experimentou, onde Deus mostrou a glória dele libertando Israel. Podia ter mudado? Deus tolerou por um bom tempo os vasos da ira. Para quê? Para que eles mudassem. Aí nós vamos ver lá. Vamos voltar de novo aí. O oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil? Ora, se Deus, querendo manifestar sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com sua longanimidade os vasos de ira prontos para a perdição, a fim de que fosse conhecida a riqueza da sua glória para com os vasos de misericórdia preparados para a glória. Ficou dúvida, gente? Mas aí, o que quer dizer isso com a pergunta? Isso aí, pelo menos, deu para entender? Aí a gente volta para a pergunta, né? Aí vamos ver se Leon Denis ajuda a gente a responder aquela pergunta. O problema do ser, do destino e da dor, né? Capítulo 22. À primeira vista, a liberdade do homem parece muito limitada no círculo de fatalidades que o encerra. Necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos. Mas, considerando a questão mais de perto, vê-se que essa liberdade é sempre suficiente para permitir
que a alma quebre esse círculo e escape às forças opressoras. Vocês tinham essa ideia que a liberdade do homem é limitada, gente? Tem noção disso? Você mandar parar de chover, você consegue? É limitada. Limitada ao quê? A minha própria vida. É como se a gente tivesse um cercadinho. A sua capacidade de ação, ela tem um limite, ó. Condições, interesses extintos, tá? Então, é isso que ele fala, mas que essa liberdade que eu tenho é suficiente para mim poder trabalhar as minhas paixões e me libertar dos meus instintos, que é para isso que eu vim aqui. Eu não vim aqui para salvar o mundo, eu vim só para me salvar. Então, a liberdade que eu tenho é suficiente para isso, né? Mas, A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autônomo, um joguete de forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. ok, gente? Quanto mais elevado o espírito, mais o raio de ação dele é maior, maior a responsabilidade, maior a liberdade. Ok? A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza de nossos atos. A sensação de remorso é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos filosóficos. Para todo espírito, por pequeno que seja o seu grau de evolução, a lei do dever brilha como um farol, através da névoa das paixões e interesses. Por isso, vemos todos os dias homens nas posições mais humildes e difíceis preferirem aceitar provações duras a se rebaixarem e cometer atos indignos. Então, gente, você pode falar o que quiser. Você sentiu culpa e remorso, você sabia que era errado. Você pode fazer o discurso que você quiser, porque a lei está lá na sua consciência. Sua consciência falou. Ela falou que está errado. Acabou, acabou o assunto, tá? Aí ele fala que para todos nós esse movimento de libertação tem a ver com a lei do dever, que ela é sempre um facho acima dos nossos interesses e paixões. Aliás, nos ajuda a vencê-los, né? E é por isso que tem gente que, às vezes, reencarna em situações tão difíceis, porque já, às vezes, já entendeu isso, né? A importância de vencer, né? Olha lá, em situações humildes e difíceis, como é que ele consegue evoluir muito mais rápido? Em situações, às vezes, Se a liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa senão a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. A luta entre a matéria e o espírito tem precisamente como objetivo libertar este último cada vez mais do jugo das forças cegas. A inteligência e a vontade chegam, pouco a pouco, a predominar sobre o que, a nossos olhos, representa a fatalidade. então, gente, essa luta entre matéria e espírito é a luta de dois opostos que a Joana vai trabalhar lá, que é a luta entre o ego e o self, entre o bem e o mal, é a grande, vamos dizer, o grande conflito que a gente vive e que é formador de consciência. E é esse choque entre o homem velho e o novo, entre a matéria e o espírito, entre o bem e o mal, entre o ego e o self, é que faz eu ter consciência, tá? Que faz eu libertar, eu criar consciência. Precisa do conflito, preciso ser questionado. Então, é isso que faz com que a gente vai
desenvolvendo isso aqui, né? Pouco a pouco, ao que a Jonas vai chamar de consciência. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões inferiores, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Então, gente, se eu ainda não vivo conflito, é sinal que eu estou acomodado nos desejos da matéria, no desejo do ego. Então, eu não tenho conflito, tá? Então, é importante para essa expansão da personalidade, da consciência, esse conflito, que é isso que vai nos libertar da ignorância das paixões inferiores. Se eu continuo agindo como conforme as minhas tendências, meus impulsos, meus hábitos que eu trago de outras vidas, e se isso não é questionado e desafiado pelos novos conhecimentos e pelas novas experiências, eu vou continuar sendo a pessoa que eu era. Como conciliar nosso livre-arbítrio com a presciência divina? Perante o conhecimento antecipado que Deus tem de todas as coisas, pode-se verdadeiramente afirmar a liberdade humana? Aí vem o drama do Paulo, né? Será que eu sou livre mesmo, já que Deus sabe que eu vou fazer isso antes mesmo de eu fazer, né? Nós mesmos, conhecendo o caráter de uma pessoa, poderíamos facilmente prever o sentido em que, numa dada circunstância, ela decidirá, quer segundo o interesse, quer segundo o dever. Uma resolução não pode nascer do nada. Está forçosamente ligada a uma série de causas e efeitos anteriores, das quais deriva e que se explicam. A evolução não dá salto, né, gente? É isso que ele está falando. A gente é previsível e tem condição de prever a ação do outro dentro de um certo limite. Não estamos falando do limite divino, estou falando do limite nosso. Quem tem irmão, gente, entende isso fácil. Quando a gente é pequena, a gente sabe o que tira a paciência do outro, como a gente sabe bajular o outro quando a gente quer uma coisa deles. É uma coisa em que ninguém conhece a gente melhor do que irmão. Né? Lá em casa são 4 e 1 ano e pouquinho de diferença um do outro. Então é óbvio. Né? E basta você conhecer a pessoa um pouquinho, né? Agora, é claro que ele está falando aqui, às vezes, olha, a pessoa, a vida dela é pautada no interesse pessoal. Então, quando ela tem que optar entre o dever e o interesse, se a vida dela, os valores dela, a fala dela, tudo é faltado no interesse, ela não vai optar pelo dever. Porque uma coisa não cai do céu assim. Deus, conhecendo cada alma em suas menores particularidades, pode, pois, rigorosamente, deduzir com certeza do conhecimento que tem dessa alma e das condições em que ela é chamada a agir, as determinações que livremente ela tomará. É óbvio, né, gente? Notemos que não é a previsão de nossos atos que os provoca. Se Deus não pudesse prever nossas resoluções, não deixariam elas, por isso, de seguir seu livre curso. É assim que a liberdade humana e a previdência divina conciliam-se e combinam, quando se considera o problema à luz da razão.
É assim que a liberdade humana e a previdência divina conciliam-se e combinam, quando se considera o problema à luz da razão. O que ele está falando, gente, que Deus não muda a maneira como ele quer agir, porque Vânia vai fazer isso. Entendeu? Não é. Ele vai explicar melhor isso aqui, ó. Vamos ver na metáfora dele. O círculo dentro do qual se exerce a vontade do homem é de mais a mais excessivamente restrito e não pode, em caso algum, impedir a ação divina, cujos efeitos se desenrolam na imensidade sem limites. O fraco inseto perdido num canto do jardim não pode, desarranjando os poucos átomos ao seu alcance, lançar a perturbação na harmonia do conjunto e pôr obstáculos à obra do divino jardineiro. Entendeu, gente? É que a gente, o campo de ação da gente é muito restrito. O que Paulo está querendo trabalhar com nós aqui, gente, é o Deus transcendente. Não, a gente trabalha muito aqui o Deus imanente. E o Paulo está falando de Deus transcendente. Então, essa questão aqui, né, eu gostaria de trazer para vocês Jó. Então, o que que Jó faz? O livro de Jó é interessante porque ele se ambienta em dois lugares, no céu e na terra, tá? E o livro já começa a falar: Jó é justo. Deus fala isso, que é para você não duvidar. O livro parte disso. Possivelmente foi um livro escrito durante o exílio. E a grande questão é: por que o justo sofre? Isso é muito importante porque a gente vê no ambiente espírita também a deturpação da lei de causa e efeito. Porque o, aqui, os amigos de Jó, que são 4, partem do princípio que se você sofre, você pecou. Então, é a mesma coisa que você ouve no ambiente espírito, fulano está sofrendo, é karma. E a gente vê que não é assim. Primeiro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai explicar. A grande maioria das suas ações tem como causa nessa vida. Só se você não pudesse ter feito nada, não falado diferente, agido diferente e não evitaria aquela situação, é que ela é de outra vida. Senão ela é dessa vida mesmo, tá? E a segunda coisa, a gente tem missionários entre nós, que são espíritos até de outro planeta, que não está devendo para a lei. E eles sofrem. Por quê? Porque a gente, você nasce nesse planeta, você vai sofrer. Por quê? Seu corpo vai envelhecer, ele vai morrer de alguma coisa, então ele vai ter que adoecer. Vai ter gente que ele gosta que vai morrer. Vai ter os desafios da luta, da vida toda que tem que enfrentar e conviver com gente tóxica que ele não está acostumado. Então, ele vai sofrer e ele não pecou. Então, a grande questão de Jó é isso. E aí, o que, que acontece? O livro começa em prosa, vem em poesia, isso aqui é uma poesia, acaba aí e termina em prosa. Então, Jó, diante do sofrimento, o Jó questiona Deus. Mas por que eu estou sofrendo? Ele não concorda com os amigos dele porque ele não pecou. E ele também está achando que Deus está perseguindo ele. E ele quer conversar com Deus para tirar esse negócio a limpo. Tá? Na Bíblia, você manifestar suas dúvidas não é pecado, tá, gente? Você conversar com Deus, falar, não estou aceitando isso, esse negócio também é injusto. Aí você desabafa e Deus responde, vocês fazem uma DR e está tudo bem. Aí Deus vai fazer a DR dele com Jó. Aí lá no capítulo 38 começa a DR. Aí Deus chega no meio de um redemoinho, ou seja, no meio de uma tempestade para Jó. Então, gente, para Elias, Deus chega numa brisa. Para Jó, Deus chega numa tempestade. Então, a tua experiência, que Joana chama de luminoso, ou experiência com Deus,
pode chegar a hora que tua vida é virada de ponta cabeça, como foi com Jó. Então, o que que acontece? Ele tem a experiência que a gente chama de luminoso, que é a experiência do ego com algo muito maior que ele. Essa é a experiência com o divino. E é isso que Paulo está trazendo para nós, na resposta que ele dá. Ele vai te dar uma dimensão do transcendente. E aí Deus vai colocar nesses capítulos todos o Deus transcendente. O Deus que não pediu conselho para homem nenhum, que criou tudo, né? O Deus que comandou o caos, ordenou o caos, e Deus vai se mostrando o transcendente. E aí a gente descobre, gente, que é essa experiência com o transcendente que te coloca no lugar de criatura, que faz com que o que Jó vai falar para nós aqui. Então vamos ler. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse arrepender no pó da cinza, gente, eles vestiam mesmo, né? Uma roupa, colocava cinza mesmo, para dizer que está mesmo arrependido, né? Arrependimento só sincero. E ele abomina, eu não acho que é dele, ele abomina pelas coisas que ele falou. Então, gente, o que que Jó está falando com a gente? Ó, primeira coisa, eu sei que você pode tudo e não existe como frustrar um plano de Deus. Deus falou que vai cumprir e vai cumprir, né? E ele fala aqui, ó, que isso aqui é uma frase que Deus usou para Jó, né? Que ele questiona Deus sem ter conhecimento. E aí ele fala: Eu não te entendia porque eu te conhecia de ouvir falar. Somos nós, a gente conhece Deus de ouvir falar, né? Agora, aqui, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, havias dito, e eu falarei. E eu te Então agora começa uma relação dele com Deus, mas não é uma relação intelectual. Ele vai começar a conhecer Deus a partir da vivência dessa experiência de amor com Deus. E aí, gente, ó, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu experimentei. Então, essa é a grande questão. Por isso, eu me arrependo e me abomino. Então, quando Paulo traz essas questões todas para nós, gente, o que acontece por trás disso é o seguinte: esse questionamento que você está fazendo sobre a onisciência de Deus e o teu papel no mundo e na salvação, você só vai compreender com a experiência do Deus transcendente. Ele está mostrando para nós, naquelas respostas todas que ele deu, a soberania e a onisciência de Deus, que é muito maior que o que o homem pode entender. Então, isso não existe uma resposta intelectual para isso. Do mesmo jeito que Jó não teve a resposta por que ele sofria. Ele não teve resposta. A resposta foi uma experiência. E a partir da experiência, ele passou a confiar na condução de Deus, mas ele não teve a resposta. Vocês lembram na semana passada que Deus falou para Moisés? Não vai. Moisés pediu para ele revelar os planos dele para ele, não foi? Revela meus planos para mim, seus planos, seu caminho. Não vai revelar. Só isso. Eu te deixo conhecer a mim
através da misericórdia e da bondade que eu manifestar. Quando eu manifestar misericórdia, você vai saber. Quando eu manifestar compaixão, você vai saber. É assim que você conhece Deus. Entendeu, gente? É, é isso aí. Você pode até dar, mas ele não vai obedecer, né? É isso aí. Aí, gente, ele vai aprofundar isso mais. Esse diálogo não acaba aqui, tá? Esse diálogo, esse diálogo vai mais. Ai, ele vai mais para longe um pouquinho que a gente vai ver semana que vem. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Bonito isso, né, Vânia? Hã? Bonito isso. Eu te conhecia só de ouvir falar.